Muito bem, pessoal. Terceira aula aqui do nosso curso de Sociologia, tratando hoje de um tema importantíssimo para a Sociologia. Na realidade, é o primeiro grande conceito da Sociologia, que trata exatamente de responder à pergunta por que o ser humano vive em sociedade. Ou seja, por que que o homem é naturalmente um ser social. E aí nós vamos entrar na discussão do primeiro conceito fundamental da sociologia, que é o conceito de socialização, e em especial de socialização primária. Lembrando que nas primeiras duas aulas nós praticamente iniciamos uma conversa sobre o que é a sociologia e, de certa forma, um pequeno histórico do conhecimento sociológico, do desenvolvimento da sociologia enquanto ciência. Então, de alguma forma, nós percorremos o caminho de Augusto Comte e de Émile Durkheim, vimos que Comte entendia a sociologia como algo próximo do método das ciências exatas, buscando leis na sociedade, a física social, e depois Émile Durkheim, aí sim o primeiro sociólogo de carreira, vamos dizer assim, o primeiro professor de sociologia universitário, ele dá um método à sociologia, tanto é que isso se encontra no seu livro Regras do Método Sociológico, e para Durkheim a sociologia não tem que buscar lei nenhuma. A sociologia ela tá posta para compreender os fatos sociais. E só para arrematar esse papo inicial em Durkheim, os fatos sociais para Durkheim ele tem três características básicas e fundamentais que o caracterizam. A primeira é que o fato social ele é comum aos integrantes do grupo. Ou seja, o fato social ele não escolhe, ele não faz acepção de pessoas. O fato social atinge toda uma comunidade na qual ele se insere, certo? Então ele é um fenômeno que é compartilhado socialmente pelo grupo que está inserido no contexto em que determinado fato social se faz presente. Um segundo aspecto é que o fato social ele apresenta uma exterioridade, ou seja, o fato social ele é externo, ele é um fenômeno externo ao ser humano, ao indivíduo. Logo, ele independe da vontade individual. Ele é algo que vem, que é uma força coercitiva que vem de fora para dentro. Ou seja, ele condiciona a minha ação, ele vai restringir a minha ação, ele vai me impor regras, modos de conduta, vai me impor noções éticas e morais, certo? E aí a terceira característica se insere justamente nesse contexto, que é a característica que todo fato social é coercitivo, ou seja, ele exerce pressão sobre os indivíduos, certo? Dito isto, vamos trabalhar agora, pegando o material do sistema etapa, nós vamos trabalhar com o tema número 4 do material do sistema etapa. E aí já começa um trabalho conceitual em torno da sociologia, a gente já começa a sair fora dessa história da sociologia. E tema 4, aqui ó, aqui ó, viver em sociedade, certo? Pois bem, primeira coisa importante para você estudante do ensino médio, meu aluno, entender. Viver em sociedade não é uma característica unicamente humana, não é. O ser humano ele vive em sociedade, mas isso não é uma exclusividade da espécie humana. Ou seja, outros animais também necessitam dessa vida em coletividade. E, de alguma maneira, também exercem, vamos dizer assim, uma cooperação entre eles, para que a vida ela possa se desenvolver na natureza. Eu vou dar alguns exemplos. Quem aqui já se lembra, né, de um formigueiro? Né? Os insetos são bons exemplos de animais que trabalham em coletividade.
em cooperação, né? Então, as abelhas, as formigas e mesmo alguns grandes mamíferos, como por exemplo, leões africanos, tigres, rinocerontes, elefantes, de alguma forma, eles na natureza você observa que eles estão agrupados, como se fossem famílias. Então, da mesma forma que muitas espécies não têm essa vida solitária, o ser humano também não. Só que há uma condição aí especial em se tratando do ser humano, que é o quê? Que é a questão da dependência do homem quanto a estar inserido em uma coletividade. Ou seja, o homem é um ser social, sim, não é o único, não é a única espécie na natureza que precisa viver em coletividade, que tem essa característica social, mas o ser humano, ele por muito tempo, muito mesmo, ele acaba mantendo uma certa dependência dessa coletividade. Aliás, se nós formos pegar a grosso modo, a nossa dependência do outro ela é eterna, ad eternum, ou seja, do primeiro ar que respiramos ao nascer até, aliás, dentro do ventre da mãe, até o dia da nossa morte ou mesmo depois da nossa morte. Se nós formos pensar em rituais funerários, por exemplo. Então, nós nascemos dependendo do outro e morremos dependendo do outro. Outra característica é que o processo de maturação do homem leva um tempo extremamente longo. Ou seja, alguns animais, vou pegar um exemplo que eu costumo usar muito em sala de aula, é o exemplo de um gato. Até porque eu já tive muitos gatos, né? Hoje não, mas já tive muitos gatos dentro de casa. E os gatos, em questão de semanas, eles já estão bem ativos, eles já estão treinando a caça, que são aquelas suas brincadeiras de arranhar, morder, pular. E em alguns meses ele já está pronto para sobreviver. Certo? Então, rapidamente, um gato, se comparado ao ser humano, rapidamente ele está apto para sobrevivência. O ser humano não. O ser humano, e hoje modernas teorias psicológicas entendem que, por exemplo, a adolescência ela pode se estender até 25 anos de idade. E nós temos pessoas que passam décadas vivendo com os pais, ou mesmo uma vida toda. Eu mesmo fui sair de casa, fui me casar depois dos 30 anos, certo? Então, de alguma maneira, o ser humano, essa maturação, ela é muito lenta. Então, nós vamos estar prontos para a sobrevivência, muitas vezes, depois de 20 ou até 30 anos de vida. Certo? Eu digo prontos no sentido de autodeterminação de si mesmos, capazes de produzir, trabalhar e garantir o próprio sustento, casa, alimentação e outras necessidades. Então o ser humano, ele demora tempo demais, leva décadas para estar pronto para a vida, ao passo que outros animais às vezes levam dias, meses ou poucos meses, certo? Então, isso já evidencia não só que o ser humano é um ser social, mas que essa característica ela é muito forte no homem. É muito forte. Há um literato britânico, eu não me lembro o nome, depois eu posso pesquisar, ou quem aí souber, escreva aí embaixo, né, no comentário, que é o seguinte, há um literato, um escritor, acho que de língua inglesa, que diz o seguinte: o homem não é uma ilha, e não é mesmo. Por maior solidão que você aí estar vivendo agora, sozinho, num apartamento, sem ninguém, sua família, você perdeu contato, seus pais morreram, você não tem filhos, você é solteiro. Por maior
por maior solidão que você possa sentir, mesmo assim você não está sozinho. Você necessita do outro. Você, para ter a sua energia elétrica dentro do apartamento, você precisa de um funcionário numa empresa de transmissão de energia e produção de energia. Ou mesmo alguém que vai fazer um serviço de reparo para manter a sua energia funcionando. Ou quando você vai ao supermercado, alguém estocou aquele alimento, alguém está ali trabalhando para que você possa adquirir aquele alimento. E assim, nós mantemos uma dependência, uma interdependência muito grande em relação aos outros, às pessoas. Sem falar que o ser humano, além de ser dotado de uma inteligência sem comparação na natureza, há no ser humano uma necessidade de afetividade. Há no ser humano uma psique, uma estrutura psicológica que depende desse estar com o outro. Então há uma natureza psicológica também que determina essa necessidade do outro. Não é só uma necessidade prática, não é só uma necessidade material, uma necessidade de sobrevivência, mas há também uma necessidade afetiva, emocional, psicológica. E como foi dito, o primeiro momento da nossa vida onde isso ocorre, onde nós somos realmente inseridos no tecido social, na dinâmica da sociedade, onde nós aprendemos como funciona viver com os outros, ou como funciona a vida, é justamente desde pequenos, próximo aos pais, em especial à mãe, que é a chamada socialização primária. E o que é a socialização primária? É aquela fase que se confunde com a nossa infância, onde nós somos preparados para a vida, da forma mais básica, onde nós aprendemos a andar, a nos expressar, onde nós aprendemos a linguagem oral, a linguagem expressiva, onde nós aprendemos a expressar as nossas emoções, onde nós aprendemos e desenvolvemos nossas habilidades motoras. Ou seja, junto aos pais, especialmente a mãe, no início, nós somos então preparados para a vida de forma geral. É próximo dos pais que a gente aprende as noções éticas e morais que, como fatos sociais, lembrando de Durkheim, são exteriores a nós. E aí nós, como todo fato social, lembrando de Durkheim novamente, nós aprendemos que a sociedade ela tem um poder de coerção. Então, isso, eu em casa aqui, vivo isso muito, muito vivamente, porque tenho uma filha pequena de 2 anos, e em muitos momentos a gente acaba tendo que corrigir as atitudes dela, ou condicionar as ações dela dentro daquilo que socialmente entendemos como uma ação correta. Então, por exemplo, ontem mesmo, a minha filha, ela pegou uma das bonecas dela, pegou essa caneta aqui e rabiscou a boneca inteirinha. Criança tem essas coisas, né, de rabiscar paredes, brinquedos e tal. Pois bem, socialmente entendemos que isso é um ato errado. Então, eu e a minha esposa, como pais, intervimos nisso e corrigimos a conduta dela. E aí essa correção de conduta muda muito conforme o que entende ser educação, no caso de cada pai. Então tem pais que entendem que deve se bater na criança. E tem pais que entendem que deve se dar exemplo às crianças. E tem pais que não sabem nem sequer o que fazer. Então, mas de qualquer maneira, os pais são importantes nesse momento. São os pais que vão apresentar para a criança as regras da vida em sociedade, o que se deve fazer, o que se não deve fazer. São os pais que vão pegar a criança na mão e vão
auxiliar a criança a aprender, a desenvolver, por exemplo, o andar bípede, né? Que é o andar característico nosso, humano, certo? E aí a apostila do Etapa traz um exemplo interessante, que são de duas crianças na Índia que foram criadas praticamente próximas a lobos. Foram encontradas em uma caverna indiana, uma menina, duas meninas, irmãs, se não me engano, uma de 4 e outra de 8 anos. Elas foram retiradas daquela condição, foram colocadas no asilo, foram isoladas e foram estudadas por algum tempo. A menor, ela não se adaptou à mudança e morreu. A outra ainda viveu poucos anos. Mas essas crianças, elas, inclusive a mais velha, demorou 6 anos para poder andar de forma ereta. Porque as duas, na convivência com uma alcateia de lobos, as duas praticamente desenvolveram um andar quadrúpede. E se alimentavam com a boca, mal usando as mãos, e não desenvolveram linguagem nenhuma, certo? Gritavam e faziam grunhidos. Então, essas duas crianças evidenciam o quê? Elas foram socializadas, porém por lobos. Como os lobos não desenvolveram, por exemplo, a nossa linguagem, essa linguagem que é característica humana, que é uma aptidão humana, as crianças não desenvolveram a linguagem e se comportaram como lobos. É comum que educadores, eu não sei se é bem educadores a palavra, mas é comum você ouvir falar que criança é um pouco bucha, esponja, melhor dizendo. Ou seja, o que faz uma esponja? Ela absorve aquilo que ela toca. E a criança é um pouco esponja a todo momento, né? Então, por isso que é tão importante o exemplo dos pais na educação das crianças. Porque as crianças acabam absorvendo e repetindo, inclusive, as nossas ações que não são muito corretas. Os nossos vícios, os nossos erros de conduta. E também, claro, ela vai absorver os nossos acertos e as nossas condutas corretas. Então, criança é um pouco esponja, ela absorve os exemplos que ela observa ao redor. Então, se essas crianças foram socializadas na sua fase primária por lobos, elas vão se comportar como lobos. Claro, se elas fossem socializadas por uma família humana normal, vamos dizer assim, ela vai desenvolver características e comportamentos, claro, humanos. Ok? Então, o primeiro conceito, vamos resumir toda essa fala minha aqui. O primeiro conceito básico da sociologia é: o homem é um ser social. Dependemos dos outros para viver. Dependemos. E essa necessidade do outro, ela se faz presente inicialmente na infância, dentro de um processo básico e fundamental, que é o que nós chamamos de socialização primária, onde nós aprendemos o que é a vida. Ok? Espero ter contribuído e até uma próxima oportunidade.